Olá meus caros, aqui é o Corvo. Devido ao modo como as crônicas vampirescas foram escritas por Anne Rice, de um modo onde a história que nós acompanhamos é de fato uma biografia, uma retrospectiva, onde aquele quem fala, o principal protagonista, ele faz uma viagem histórica sobre momentos de sua vida, né? Ou como humano, ou vida após a morte. É natural que nós percebamos que as crônicas vampirescas de fato têm um acento muito autocentrado. É a visão do sujeito sobre si mesmo. E como muitos personagens vampirescos têm uma natureza mais egocêntrica, mais narcisista até, essa visão, essa viagem, ela costuma ficar em muitos aspectos, eu diria na maioria deles, a crítica. Né? Eles não têm tanta facilidade assim para fazer críticas em relação a si mesmos. Né? Normalmente suas viagens, suas retrospectivas costumam ficar bastante idealizadas. Falta realmente um pouquinho de acidez. Não que todos os vampiros não façam críticas a si mesmos ou apontem seus erros, mas normalmente a visão que eles têm, né, a versão a qual eles nos apresentam, não é exatamente a mesma versão do que aqueles que estavam com eles costumam apresentar também. E para fazer uma síntese, é importante, né, escutar todos os lados envolvidos em uma trama ou um dramalhão, como como são as crônicas vampirescas. Por exemplo, tomemos o caso da história de Marius e de Pandora. Ele tem algo a dizer, mas ela também tem algo a dizer. E muito do que ele diz, né, a maneira como ele interpreta passagens da vida onde ambos estavam juntos, não é a mesma representação, a mesma interpretação que ela faz. Não cabe aqui tomar lados, escolher, né, ou o Marius ou a Pandora. O que cabe aqui é perceber que muitas das falas, muitas das narrativas que eles apresentam de forma biográfica, seguindo o modelo do Louis, do primeiro livro, né, Entrevista com o Vampiro, uma coisa que Anne Rice fez exaustivamente, não mudou o modelo, ela não alterava muito o modelo de escrita, né? A abordagem era quase sempre a mesma, né? O livro do Louis, o livro do Lestat, o livro da Pandora, o livro do Marius, o livro do Armand, uma coisa que ficou até um pouco enfadonha com a passagem do tempo. Mas enfim, a abordagem é essa. É essa e não tem jeito mesmo de mudar ou lançar o olhar sem não perceber que o traço narcísico ele é muito forte, muito acentuado em personagens que, né, na maior parte do tempo, eles só pensam em si mesmos. A maior parte dos vampiros da Anne Rice eles têm um umbigo gigantesco, né? O Lestat sendo o maior umbigo de todos, com certeza. Enfim, então quando nós vamos pensar sobre um personagem, também nós temos que levar este aspecto em consideração. Às vezes, nós não estamos falando do personagem do ponto de vista do personagem em si, mas do ponto de vista daquele que fala sobre tal personagem, daquele que vislumbra tal personagem. E eu trago essa questão, esse ponto aqui, né, essa chamada de atenção aqui neste podcast, muito em virtude da personagem que eu vou falar um pouquinho mais hoje. Né, uma personagem que eu já falei durante meus podcasts, aqueles que fiz para o livro Entrevista com o Vampiro, né, que é a Madeline. A Madeline ela não recebeu o mesmo tratamento que vários outros protagonistas da franquia, né, da série de livros, recebeu. A Madeline ela é um apêndice, ela é de fato um apêndice. Sabe-se muito pouco sobre ela, né, e o período de exibição dela, o período que ela esteve próxima a nós leitores, foi muito curto também. Não tão curto como a adaptação cinematográfica. Né? A adaptação cinematográfica ela foi transformada em vampiro e já morreu. No livro Entrevista com o Vampiro não é bem assim, né? Ela passa um pouquinho de tempo, né? Um conjunto de dias, eu diria, ao lado do Louis e da Cláudia. Ela tem mais tempo ali dentro da casa, é possível, né, sentir um pouco mais a sua presença. Mas mesmo assim a Anne Rice não colocou assim um acento muito grande na Madeline, né, a ponto de nós
percebermos de fato quem era a personagem ou ir a fundo a sua história, né, dissecá-la de fato. Ter elementos, no caso, para poder fazer isso. E qual é a razão, qual é o motivo disso ter acontecido? Claro, porque é o livro do Louis. E como é o livro do Louis, é um livro autocentrado, né? Os vampiros têm essa tendência, né? E autobiografias também têm essa qualidade. Eles falam sobre si, falam daquilo que os interessa e normalmente estão mais atrelados, mais, né, envolvidos com as suas próprias questões, com seus próprios dilemas. O Louis, naquele ponto, ele não estava preocupado em conhecer a Madeline, né? saber tintim por tintim quem era aquela mulher, o seu passado, sua história, aquilo que motivava a mulher a estar com Cláudia. É claro que uma motivação é apresentada, nós descobrimos, né, assim, de maneira muito superficial, né, a razão de Madeline estar com Cláudia, ter escolhido esse caminho, né, seguir com ela, mas o Louis não está preocupado assim com aspectos da vida da personagem, né, ou aspectos biográficos da personagem. O que o Louis está preocupado é que a Cláudia vai me deixar, a Cláudia vai embora, a Cláudia não quer mais estar comigo, né? Ele entra naquele dramalhão de sempre, né, dos vários dramas que o Louis apresentou durante o livro. Esse é mais um drama, né? E nós acompanhamos mais uma vez, né, um episódio novo de suas várias e várias lamúrias, né? Sempre muito depressivas. O Louis está preocupado com a sua perda, né, com a ameaça da perda, da falta da Cláudia, e não tanto assim com Madeline. Como é um livro autobiográfico, como é o olhar dele para a situação, como ele não se ocupa disso, nós acabamos ficando sem muitos elementos da Madeline e tendo que conjecturar, de certo modo, por outras vias, que é o que eu vou fazer aqui, né? Eu já fiz isso um pouquinho, como falei, né, durante os meus podcasts das Crônicas Vampirescas, da Entrevista com o Vampiro, mas eu vou tentar fazer novamente esse movimento e tentar acrescentar algumas coisinhas a mais. Mas primeiro, esclarecendo pela última vez, esse é um princípio básico que é necessário ser levado em consideração aqui. O olhar que temos para Madeline, né, aquilo que nós sabemos sobre ela, é muito limitado às personagens que são protagonistas do livro, de Entrevista com o Vampiro. E ela não é. A Madeline é um personagem secundário e sofre nas Crônicas Vampirescas, como outros personagens também sofreram, né, as desvantagens de ser um personagem secundário, né? A principal desvantagem, no caso, é ser subordinado ao olhar, aos desejos e à interpretação, avaliação que um personagem protagonista faz dela. No caso aqui, é o olhar do Louis e também o olhar da Cláudia. São a Cláudia e o Louis falando da personagem. A personagem, inclusive, ela não tem muito voz, ela não se expressa muito. Inclusive, é esta uma das características dela também. E também uma característica que levou a Cláudia a fazer sua escolha, indubitavelmente. Mas enfim, então, deixo claro. É um discurso subordinado ao olhar que Cláudia e Louis têm sobre ela. Mas quando nós vamos fazer uma análise, um aprofundamento e levar em consideração os aspectos, desejos, né, os anseios, demandas do próprio Louis e da Cláudia, principalmente da Cláudia, porque foi a Cláudia que a escolheu, aquilo que a Cláudia escolhe, porque ela escolhe, nos leva a pontos, né, a elementos os quais nós podemos associar a Madeline de uma forma um pouco mais limpa, sem tanto julgamento assim, porque a Cláudia ela se apega a elementos, né, a questões factuais do mundo, objetivas, concretas, né? Quem vai cuidar de mim? Quem vai suprir as minhas necessidades? Né? Quem vai fazer a jornada comigo? Agora que eu me encontro em um momento onde existe uma ameaça real de eu ficar sozinha, porque aquele paspalho do Louis está, né, caindo no charmezinho do Armand. Né? É fato, né? Há motivações envolvidas, né? A Cláudia tem objetivos, ela espera alguma coisa. E quando nós pegamos esses aspectos objetivos do desejo, do anseio da Cláudia e fazemos uma análise, né,
do que ela está procurando, nós descobrimos em Madeline a figura que possui tais características. E aí nós conseguimos descobrir um pouco mais sobre ela, objetivamente falando, de maneira um pouco mais concreta, além do que a Cláudia ou o Louis dizem sobre ela, né? Que também são coisas importantes, também são verificáveis, né? Mas talvez não tanto superficiais assim. Enfim, ela está subordinada à Cláudia, mas o desejo da Cláudia revela muitas coisas sobre ela e quem ela é. Mas de qualquer modo, a nossa jornada aqui ela vai ter que partir da Cláudia para falar sobre ela, porque Madeline não falou muito e a autora também não falou tanto assim dela. Dito isso, esse não é o único caminho para abordar e explorar um pouco de Madeline, até porque o primeiro livro das Crônicas Vampirescas, no caso Entrevista com um Vampiro, é um livro que é biográfico não apenas do Louis, né? Reconhecidamente, historicamente falando, ele é o livro que é basicamente uma projeção da própria Anne Rice. Ele, de certo modo, é uma escrita alegórica de dilemas, questões, problemas, né? Do sofrimento da própria autora relacionado a coisas que ela estava passando na própria vida pessoal, né? O livro ele é projetivo, ela projeta todo o transtorno, todo o sofrimento dela, todo o luto, na verdade, a questão aqui é mais em volta de luto, todo o luto que ela sentia e vivenciava na época no livro. E os personagens, de certo modo, são alegorias a esse luto, né? Nesse sentido, então, indo em direção a elementos, fatos históricos da vida da Anne Rice, isso também nos ajuda a entender um pouco mais a Madeline, porque a Madeline é um movimento também projetivo, no caso do papel de mãe e do papel de desejo de cuidado de uma criança, uma menininha pequena, falecida, que quer ser recuperada, elementos que dizem respeito à própria vivência, coisas que a Anne Rice passou em vida. A Madeline, de certo modo, também é um símbolo disso. Na época em que o livro foi escrito, no caso, né, ele foi escrito na metade da década de 70, sendo o livro publicado em 76, mas claro, a autora ela teve um percurso de escrita desse livro. E certamente um percurso bastante doloroso, bastante purgante, e não à toa o livro ficou bastante purgante também, né? É o meu preferido, já falei isso várias e várias vezes àqueles que ouviram podcasts relacionados às Crônicas Vampirescas aqui no canal. É o meu livro preferido da Anne Rice, porque ele é o mais humanizado também. Ela está à flor da pele. O livro é parte da epiderme dela, de tudo que ela está sentindo. No corpo, na alma, no espírito. É o livro mais fascinante da autora, para mim, devido ao modo como ela conseguiu se abrir, né? Depositar várias coisas, vários dilemas, uma grande parte do seu sofrimento dentro daquele livro. Ele é lindíssimo, ele é belíssimo. Difícil de ler, purgante, sim, mas verdadeiro, muito verdadeiro. Então por isso ele é meu favorito. De longe é o texto dela que mais me toca, me tocou como nenhum outro. Mas enfim, o livro, né, o fato dele ser escrito, terminado, publicado, diz também de um processo, né, uma história que teve início não em 75 ou 76, teve início lá em 1972, que é o ano, a data, né, o momento de falecimento da Michelle Rice, da pequena filhinha da Anne Rice, que era chamada, no caso, pela mãe, pelo casal, né, de Mouse. A Mouse, ela faleceu em virtude de um quadro de leucemia. Leucemia, doença do sangue, não à toa, a Anne Rice acabou, né, indo escrever uma obra vampiresca. Tudo relacionado à Entrevista com o Vampiro tem conexão direta com a morte da Mouse, porque de 72 a 76 o que nós encontrávamos na autora era uma mulher enlutada. Ela estava sofrendo em luto, em um luto aí que já, né, demorava não, né, mas estava no seu percurso, porque não tem momento certo de superar o luto, né, cada um supera no seu próprio tempo, cada um sabe da sua dor, né, e tem suas necessidades particulares para sobreviver a um luto, enfim. Mas enfim, foram 4 anos de muito sofrimento, e de certo modo a autora usou, né, a literatura usou o livro, usou a história de certo modo para
refletir, né, para tentar elaborar emocionalmente essa vivência tão traumática que foi perder a sua filhinha, né, por uma doença do sangue. Isso a inspirou, no caso, a escrever alguma coisa sobre o vampirismo, mas uma coisa que a Anne Rice não percebeu de cara naquela época era o quanto ela estava depositando dela mesma naqueles personagens que ela estava criando e escrevendo sobre. A aparência de Cláudia é muito, muito próxima da de Michelle Rice. Se vocês consultarem, né, páginas na internet, procurarem fotografias da menininha, vocês vão notar uma grande semelhança entre ela e a personagem, né? Inclusive a faixa etária, né, traços físicos. A Mouse é muito, muito parecida com a Cláudia. Na verdade é o inverso, né? A Cláudia é parecida com a Mouse. Ela foi completamente inspirada na Cláudia. E eram coisas que a Anne Rice não sabia que estava fazendo. Ela estava produzindo o livro, ela estava escrevendo sobre isso. O sofrimento dela estava sendo completamente vazado naquelas páginas. Só que naquela época, como ela mesma diz, né, ela mesma disse isso em entrevistas posteriores, ela não tinha assim tanto conhecimento, ela não percebia que ela estava elaborando seu próprio sintoma, né, suas próprias questões, seu próprio luto naquele livro ali. Ela apenas estava escrevendo aquilo que vinha da alma, né, aquilo que vinha dos seus sentimentos. Ela não percebia que ela estava projetando a imagem da Mouse na Cláudia. E ela tampouco percebeu também que existia muito da Madeline, né, dentro dela mesma. A Madeline vinha do âmago da Anne Rice, né, a figura materna, né, a mãe que perdeu uma filha. A mãe que, em virtude dessa perda traumática, começou, né, a desenvolver problemas emocionais, né? É claro que o quadro de doença psíquica da Anne Rice, né, a depressão que ela acabou se mergulhando, né, acabou enfrentando, claro, o estado dela não era assim tão crônico como foi, né, como é descrito, como nós vemos acontecer com a personagem Madeline. A Madeline está muito pior, ela é um personagem muito mais afundada na fossa, né, completamente depressiva, cronicamente, do que a Anne Rice foi, né? Porque a Anne Rice teve uma coisa na vida particular dela, na vida privada dela, que a Madeline não teve: apoio familiar, né? Quando a Mouse morreu, a família sofreu, o núcleo familiar sofreu, mas a Anne Rice tinha esse núcleo familiar a qual se apoiar. Ela tinha com quem conversar. Ela poderia tentar elaborar esse sofrimento junto ao marido, né? Principalmente junto ao marido. Então ela tinha afeto, ela tinha a quem escutar, uma pessoa também para escutá-la. Ela tinha um ombro para chorar, ou seja, ela tinha possibilidades de afeto com outras pessoas que poderiam servir ali como uma rede de suporte para tentar superar, seguir em frente, não superar, mas tentar seguir em frente depois da morte da filha, inclusive recebendo suporte e apoio durante a escrita da própria obra, né, que ela também utilizou como um veículo, um ambiente para elaborar essa dor. Mas, enfim, a dor ela foi completamente direcionada para dentro do livro e afetou não apenas os personagens principais, os protagonistas, como o Louis, a Cláudia, o Lestat, mas também os personagens mais secundários, como no caso aqui a Madeline. E eu acredito que a Madeline é a que mais simboliza, de certo modo, o drama, né, da perda de uma criança, de um filho. O secundário, no caso, o personagem secundário que mais está próximo realmente da Anne Rice em todo esse movimento, né, de elaboração do próprio sintoma que ela fez escrevendo a entrevista com o vampiro. Ou seja, então são duas vias possíveis de nós chegarmos até a Madeline, apesar das poucas páginas, poucas descrições que a Anne Rice nos deixou em relação a ela. Por meio das motivações de Cláudia, por meio do desejo de Cláudia, daquilo que ela quer manter e daquilo que ela quer ganhar, essa é uma via. E a outra via é observando Madeline como uma figura, um personagem símbolo de um papel, de um lugar que a própria Anne Rice ocupou na sua vida pessoal, ao perder
a sua filhinha também ser uma mãe, como a Madeline foi, né, como ela era, uma mãe que perdeu uma criança querida, uma criança amada. São duas vias, portanto, né? A via da Cláudia, ela é mais interessante e mais fértil de explorar, porque a Cláudia nos dá detalhes muito transparentes de quem ela é, do modo como ela foi criada, né, do modo como ela se desenvolveu. Cláudia é uma pequena tiraninha, né? Ela é uma criança, na verdade, ela é uma mulher, né? Uma mulher presa no corpo de criança, porque o corpo dela não desenvolveu, né? Quando ela é assassinada pelo Louis e pelo Lestat, é exatamente isso que aconteceu, né? Ela foi assassinada, eles mataram essa criança inocente. Ali reside a infância da Cláudia, tá? É naquele recorte ali. Ali era uma criança inocente, completamente alienada, né, das principais temáticas do mundo, inclusive alienada em relação ao mal que aquelas duas figuras representavam na vida dela, ao mal que eles lhe fizeram, né, uma coisa que realmente é imperdoável. É um assassinato de uma criança inocente que foi encontrada numa casa, num barracão muito pobrezinho, né, purgando, chorando, não entendendo que a própria mãe havia morrido há sei lá quanto tempo, né? O corpo da mulher estava putrefando ali na frente da criança e ela era tão inocente que ainda não conseguia fazer uma distinção muito clara, né, entre a vida e a morte. O fato de uma pessoa estar viva e morta, ela não tinha aprendido nem isso. Então, o que o Louis e o Lestat fazem com ela é um crime brutal. E ali está, de fato, a pureza, né, o símbolo da inocência, né, de uma criança. O fato dela ser tão indefesa e não conseguir, né, associar, compreender aspectos tão elementares básicos do mundo. Ali reside a inocência de uma criança. Aquela Cláudia ali é uma inocente e, de fato, uma criança. Mas essa Cláudia, com o tempo, né, a vida dela humana morreu quando Lestat e Louis a assassinaram e a transformaram em vampiro. Mas a Cláudia mental, né, a criança Cláudia, também morreu com a passagem do tempo, como morre todas as crianças mentais que nós fomos algum dia, né? As nossas crianças, a nossa mente infantil morreu. Ela morre naturalmente a partir do momento que nós ficamos mais velhos, né? E a nossa personalidade vai sendo formada, estruturada, e as pancadas da vida que nós vamos recebendo, né? Isso tudo vai limando a nossa inocência. E essa Cláudia, ela também morre. Algumas pessoas não têm discernimento disso. Enxergam a Cláudia depois de 60 anos, né, irritada, enfurecida, né, uma homicida tentando contra a vida do Lestat, pseudo-vida no caso, né, a vida vampiresca dele. Muitas pessoas enxergam aquela criança como se fosse, né, uma criança de fato, mas na verdade é um mini adulto. É uma mulher de 60 anos no corpo de uma criança, mas a idade mental dela é de 60 anos. Ela é uma mulher inclusive, né, com um conhecimento bastante vasto, porque dentre os três a Cláudia era a pessoa que mais estudava, mais lia, mais tentava se inteirar sobre o que acontecia no mundo, e também uma mulher também muito manipuladora, muito tirânica, muito egocêntrica, até porque ela foi criada pelos dois para ser assim, né? Os pais de Cláudia, a referência familiar que ela recebeu nunca foi das melhores, né? Ela teve Lestat e Louis como pai. Só poderia sair um monstrinho dessa união aí, né? Dessas referências, até porque ambos eram monstruosos, cada um a seu jeito. Mas uma coisa que a Cláudia, mesmo envelhecendo, jamais superou foi o seu egocentrismo. O egocentrismo infantil, aquele que eu falo, né? Aquele egocentrismo muito observado pelo Jean Piaget, né? Pelo autor Jean Piaget. É um egocentrismo infantil de fato. E com o envelhecimento, né, com o nosso desenvolvimento físico e mental, esse egocentrismo ele não desaparece de todo. Como adultos, nós ainda temos vestígios egocêntricos. Nós ainda temos ego, né? Então, há vestígios desse egocentrismo. Porém, um acento não é inteiramente nele. O que as crianças têm é um acento,
né, em virtude do seu não desenvolvimento, né, da sua tenra idade, muitas crianças mentalmente se organizam de modo a acreditar que o mundo, as coisas, as outras pessoas, todas são apêndices dela, todas giram ao seu redor, né? É o carro do meu pai, né? Mas se o pai é meu, o carro é meu, né? É a minha bola. Se eu não jogo, se eu não brinco do jeito que eu quero, ninguém mais brinca. As crianças egocêntricas, né, o egocentrismo infantil, né, eles nos mostram que as crianças se colocam no centro de todas as coisas e acreditam, né, fantasiam, se organizam mentalmente a acreditar que tudo gira em torno delas. Tudo deve ou deveria atender, né, na cabecinha infantil delas, tudo deveria atender aos seus desejos. E a função, né, de pais, professores, tanto na socialização primária como na socialização secundária é o quê? É colocar o limite da lei, das regras, né, do meio social, fazer com que a criança entenda que ela não é o centro do universo, ela não é um reizinho, rainha, e nem tudo no mundo vai girar ao entorno delas, né, ou vai atender seus desejos narcísicos. Né? Isso é parte do processo de socialização. A entrada das crianças na escola, né, o contato que elas têm com opositores durante a vida, né, crianças reagindo a elas, adultos reagindo a elas, dizendo não. Isso é muito importante na vida de uma criança. E, de certo modo, a Cláudia foi muito prejudicada também nesse aspecto. Porque, por um lado, ela tinha um pai que era, embora ele fosse, né, a referência dela de educação, e foi aquele que tentou, de fato, inseri-la no campo dos saberes, né, apresentar para ela as ciências, né, a literatura, as artes, fazer com que a criança aprendesse, tivesse uma visão mais ampla do mundo. Essa figura foi o Louis. Mas por mais que ele tenha feito isso, o Louis era muito autocentrado nos próprios dilemas dele no caso, né, perdão. Ele ficava perambulando e purgando suas próprias feridas, e por várias e várias décadas. Esse é o Louis. Essa é a principal característica do Louis. Então, ao mesmo tempo que ele foi um pai, do ponto de vista acadêmico presente, da etiqueta presente, ele se ausentou muito também do olhar, da atenção, do carinho, da condução que ele precisava ter com a Cláudia, nesse sentido do desenvolvimento, né, de valores, questões morais, por uma via um pouco mais empática. Ele achou monstruoso aquilo, né, ele considerou monstruoso aquilo que o Lestat fez ao transformá-la, embora ele também seja cúmplice, ele foi cúmplice, ele tinha responsabilidade também, ele também é um criminoso. Mas o Louis é duplamente culpado ao deixar que Cláudia recebesse muita orientação do Lestat para ser uma vampira, uma coisa que o modus vampiros, né, o modus operandi do Lestat era uma coisa que enojava o Louis, mas ele deixou a criança à mercê do Lestat para ele transformá-la, né, ludicamente. O Lestat encarava isso de forma muito lúdica, perversa inclusive, né, deixar com que o Lestat a transformasse em uma diabinha. Então, esse distanciamento do egocentrismo, né, esse bloqueio, esse corte, né, essa dimensão da lei, da oposição, do conhecimento de regras sociais, né, do respeito a elas, isso foi completamente deturpado. Ela não foi iniciada essas coisas, né, ela não foi guiada por essa via pelo Lestat ou pelo Louis. Na verdade, o Lestat o que ele fez foi o oposto. Foi ensiná-la, conduzi-la a ser uma assassina perfeita. Uma assassina perfeita que, mesmo com as limitações do seu corpinho infantil, toquinho, pequenininho, que ela pudesse tirar vantagens disso para atrair pessoas, atrair presas. Né? Então, o limite do desejo da Cláudia, nunca houve muitas barreiras a ele no decorrer da sua história. O id, né, o eu, dizia: eu quero aquele objeto do meu gosto, né, do meu desejo. Eu vou e pego. Se alguém se coloca no meu caminho, se alguém faz oposição a mim, eu tenho poder. Eu sou vampira, eu sou mais forte, eu sou mais rápida.
eu não me canso, né? Eu posso aguardar, eu posso atropelar, eu posso destruir, dizimar quem está se opondo a mim, porque eu tenho poder. Eu quero uma boneca e eu vou conseguir essa boneca. Eu quero um vestido, eu vou conseguir esse vestido. Não importa quem se coloque na minha frente. Eu sou superior a eles. É uma coisa que isso sempre foi ensinado pelo Lestat e sempre foi reforçado pelo Lestat. Então, quando ela queria uma coisa, ela ia atrás e conseguia de um modo ou de outro. Se ela não tinha meios físicos, ferramentas físicas para tal, né, se ela não conseguisse fazer alguma coisa sozinha, como toda criança, né, isso também é um aspecto muito forte do egocentrismo infantil, como toda criança egocêntrica, o que a Cláudia fazia? Manipulava. Manipulava, ia naqueles, né, que eram mais suscetíveis a atender aos desejos dela, manipulava essa pessoa, no caso era o Louis, né, e assim ela acabava conseguindo o que ela queria. Isso resultou, por exemplo, na tentativa de assassinato, né, de destruição, no caso, porque morto um vampiro já está. Resultou na tentativa de destruição do Lestat. Manipulação. A Cláudia era muito manipuladora. Extremamente manipuladora. Uma coisa que, inclusive, né, depois nós podemos ver com ainda mais detalhes em uma obra posterior. Né, no futuro, a Anne Rice faria uma segunda obra com um acento na Cláudia, que seria aquela obra em gibi, né? Nós vemos o aspecto, o traço da manipulação ainda mais delineado ali no gibi da Cláudia do que foi apresentado, por exemplo, no livro original, né? Em Entrevista com o Vampiro. Ela foi muito manipuladora, né? Extremamente manipuladora. No fim, o Lestat foi mordido, foi picado pela serpente que ele próprio cuidou, né? Alimentou, não colocando limites, né? Os limites que a Cláudia tinha, principalmente do ponto de vista moral, eram muito poucos. Ela ficava livre para fazer, né, para perambular de noite, fazer o que ela bem entendia dentro de casa. Ela não teve realmente alguém que a guiasse. E ela acabou, né, abraçando, claro, todas as tendências mais egocêntricas dela, porque ela era uma criança. Quando ela foi criada, né, ainda muito pequenininha, ainda uma menininha egocêntrica. Então ela não conheceu muito essas barreiras e limites. Então, em comparação com nós, com a maioria de nós, pelo menos, né, porque tem pessoas que realmente possuem uma dificuldade imensa de superar o egocentrismo infantil, ainda tem traços muito acentuados, o que é problemático, né, para adultos, dessa característica. A Cláudia ela supera muito pouco o seu egocentrismo. Então ela se torna mulher, ela se torna adulta, né, ela vai lá até a casa dos 60 anos, e o egocentrismo dela nunca foi muito superado, não. É um traço marcante, né, a todo momento verificável na personagem Cláudia. E por que fazer todo esse movimento, né, de falar da Cláudia é importante? Porque é por meio desse reconhecimento daquilo que a Cláudia foi, que eu chego até a Madeline, no sentido do que ela tem a oferecer para a Cláudia para fazer a manutenção de tudo isso. A Cláudia é uma criança que se tornou mulher no corpo de menina, sintomática. Né? Os personagens de As Crônicas Vampirescas, né, das Crônicas Vampirescas, eles são sintomáticos, muito sintomáticos. E a Cláudia, ela se movimenta, né, ela se expressa sintomaticamente em basicamente tudo o que ela faz. Ela é um poço de sintomas, assim como o Lestat e o Louis também. E quando ela necessita de uma figura para substituir, né, o Louis naquilo que ele provém a ela, inclusive ela faz isso também sintomaticamente. Ela vai procurar uma figura que é sintomática e que possa agradá-la, supri-la em todos os seus desejos. E talvez em até mais do que aquilo que o Lestat e o Louis permitiam que ela fizesse. Então ela não vai apenas atrás de uma mulher bonita, né, uma mulher que seja rica, uma mulher que poderia dar condições financeiras para ela seguras, né, uma mulher que fosse, né, uma beldade, um símbolo de segurança. Não necessariamente. A Cláudia, egocentricamente falando, ela vai à procura de uma mulher que poderia supri-la no seu sintoma, atender o seu sintoma tintim por tintim, manter, né, a
a sua figura, ela, né, como a criança vampiro, no seu trono, no seu eterno reinado, onde ela é uma tiraninha manipuladora e os seus desejos, as suas necessidades mais imediatas são totalmente atendidas. Ela procura uma mulher sintomática, exatamente, ela deve ter observado por muito tempo várias mulheres até achar aquela. Essa mulher aqui quebrada, sintomática, o sintoma dela é conveniente ao meu próprio sintoma, à minha própria necessidade. Claro que Cláudia não se vê como uma pessoa, né, uma vampira sintomática. Para ela tudo bem, ela tá ótima. Né? Não tem nada de errado com ela. O que tem de errado ali é o Louis, é o Lestat. Eles também têm problemas, tá? Tô passando pano para eles não. Mas ela não enxerga problema nela. Né? O problema são os outros. Né? Ela sempre foi rainha e ela existe para ser uma rainha, uma princesinha eterna. Né? Ela não tem uma postura autocrítica em relação a ela mesma. E o que ela quer manter, de fato, é suas necessidades, seus desejos sendo atendidos. Então ela procura uma mulher cujo sintoma, né, cujo estado mental, físico e mental, tenha uma determinada característica que possa atendê-la plenamente. Ela estava indo embora deixando o Louis porque o Louis já não mais podia atendê-la plenamente. Ela queria mais. Né? Aquela frasezinha muito marcante em virtude da adaptação cinematográfica, né? I want more. Eu quero mais. Cláudia sempre quer mais. Ela é uma vampirinha difícil de satisfazer. Mesmo quando você tenta agradar muito, ela é difícil de satisfazer. Ela sempre quer mais. Ela é uma vampira sempre com fome. E é fome em todos os sentidos, né? É fome pelo sangue, é fome pelo conhecimento, fome pelo sentimento, né, de conquista, fome pelo desafio, né, o desafio à autoridade. Cláudia está sempre com fome. Né? E Louis já não a supria muito, e o Louis também ameaçava, de certo modo, né, dando atenção a um vampiro mestre, né, supostamente erudito, conhecedor, né, de toda a linhagem vampiresca, que poderia, no caso, ter o Louis como pupilo, que é tudo mentira, né? O Armand é um bundão, nós descobrimos isso depois. Mas o flerte, né, que o Louis estava tendo com o Armand deixou ela numa posição de insegurança. Ele já não me atende plenamente em tudo que eu quero, embora ele me atenda muito. E agora ele está, né, arrastando a saia dele para aquele vampiro esquisito lá, né, aquela coisa estranha lá. Eu preciso de alguém para substituí-lo. E já que eu vou substituí-lo, eu preciso de alguém que me atenda plenamente em tudo aquilo que eu preciso. Quem sabe uma mãezinha. Mas teria que ser uma mãezinha muito doida, né? Uma mãezinha realmente muito maluca das ideias. Para atender tudo que eu, criancinha vampiro, a rainha, né, desse espetáculo aqui, é como a Cláudia se via, tem que ser uma mulher muito louca, né, para me atender plenamente em tudo que eu preciso. Será que essa mulher existe? Enfim, a Cláudia procurou e a Cláudia achou. O que ela faz com a Madeline não é nada além do que os vampiros fazem com todos os personagens, humanos ou não humanos, que eles encontram durante seus trajetos. Parasitar. Ela é uma parasita. Ela encontra uma mulher completamente quebrada, uma mulher completamente abandonada, porque era isso que a Madeline era, abandonada, né, completamente enlutada, com a saúde mental muito debilitada, e uma mulher que era capaz de fazer qualquer coisa para ter a sua filhinha que faleceu de volta. Traço esse aí que aproxima no caso, né, da própria autora, da Anne Rice. Ela era capaz de fazer qualquer coisa. De morrer, como ela morreu, ela abriu mão da própria vida, ela deixou-se ser assassinada, né? Ela se permitiu um suicídio. Ela seria capaz de matar outras pessoas, né? Algo que também ela se propõe a fazer no momento que ela se permite ser transformada em vampira e cuidar de uma vampirinha, né, que precisaria matar e assassinar outras pessoas. Ela está em um estado tão debilitado, né, em um descolamento inclusive da realidade dos valores morais gigantesco. A Madeline adoeceu muito. Ela é uma mulher muito depressiva, completamente obcecada
enlutada a ponto de não conseguir pensar em outra coisa além do fato de ter a sua filha de volta. A possibilidade de ter uma filha de volta. E principalmente uma filha que ela não perdesse novamente. Ou seja, uma filha, uma criança que não pode morrer. É o desejo de toda mãe, né? De todo pai. No mínimo ser enterrado antes dos filhos, né? Não ter que ver um filho partir. Uma criança que não pode morrer. Essa fantasia, né? E essa fantasia, esse movimento sintomático da Madeline, ela encontra plenamente na Cláudia. Mas é a Cláudia sabendo disso. A Cláudia sabia quem a Madeline era. E ela oferece isso para ela. Mas não por causa de um tipo de altruísmo, né? Porque ela teve pena daquela mulher, né? Porque ela se simpatizou com a causa dela. Nossa, coitada, perdeu a filha tão cedo. Não tem mais nenhuma referência familiar, nenhuma pessoa para olhar por ela, ajudá-la a passar por esse período tão difícil. Como a Anne Rice teve na vida real, né? Ela tem o seu negócio, trabalha com bonecas. Eu adoro boneca, mas não brinco com boneca mais, né? Eu gostava, porque meus pais só me davam boneca. Eu odeio bonecas. Mas assim, ela tem um lugar para morar, ela tem uma ocupação. Ela está tão necessitada de uma figura humana, de uma criancinha para expressar afeto. Ótimo. É uma excelente presa. Achei a mulher que pode me atender em tudo o que eu preciso. E de certo modo também, a Cláudia, eu acho que ela não percebe isso. Mas é um retorno sintomático ao passado também, né? Porque uma coisa que a Cláudia jamais foi cuidada por uma mulher. Embora homens, né, existem famílias, né, cuja a unidade familiar pode ser, né, de 2 homens e uma criança, uma menina inclusive, o papel paterno e o papel materno não necessariamente é uma questão de gênero, né, o desempenho desses papéis. Uma coisa que a Cláudia nunca teve foi um contato realmente mais extenso, mais aprofundado, duradouro com uma mulher, com uma mãe, de fato, né, uma mulher que pudesse ser a sua mãe. E querendo ou não, depois que ela descobre a sua própria história, de onde ela veio, né, em que condições ela foi encontrada, o que Lestat e Louis monstruosamente fizeram com ela, eu acredito, pelo menos eu imagino assim, né, eu avalio dessa forma, eu faço essa análise, que essas questões elas possivelmente tenham ficado na mente de Cláudia. Com o passar dos anos, ela viu várias e várias famílias, né, as unidades familiares, né, crianças sendo cuidadas pelas mães, porque, né, o papel de cuidar das crianças no século XIX, no caso, é onde o recorte histórico da Cláudia é o XIX, né? O Louis é um personagem do século XVIII, mas aí ele adentra o século XIX, que é onde os momentos com Cláudia são mais, né, intensos. Depois ele vai para o século XX. Mas enfim, o contexto aqui é século XIX. Século XIX, o cuidado integral das crianças, da família, era da figura materna, né, da mãe, da mulher. Os pais, até hoje, né, os pais não se preocupam muito com os filhos no sentido da educação. Tem muito pai aí que deixa só para a mãe educar, né? O que é um erro, uma irresponsabilidade, né? E um mau exercício, né, da paternidade. Mas enfim, naquela época isso era naturalizado. Eu saio, eu faço dinheiro, eu cuido, eu trabalho e você aí, as crianças, para educá-las é papel seu, fica a seu encargo, né? Não tem nada a ver com isso. É o pai que faz o filho, né, engravida, mas não quer saber da educação do mesmo. Isso naquela época era a norma, era naturalizado. A sociedade via esse modelo, esse padrão, como o modelo a ser seguido. Era naturalizado totalmente, as pessoas não questionavam isso. Então as várias e várias famílias que a Cláudia entrou em contato no decorrer dos anos tinham tal configuração. Era essa a configuração. E seria, né, ingênuo da nossa parte não questionar, não imaginar que a Cláudia tenha encontrado essas várias famílias, essas várias unidades familiares e não ter achado estranho. Olha, eles têm mãe, essas crianças têm mãe, tem uma mulher que cuida delas, tem umas amas que cuidam delas. Essas crianças elas são completamente cercadas de mulheres e eu só tenho esses 2 panguás, esses 2
babacas que só pensam neles e só atendem os próprios desejos deles, né? Não é de se espantar que a Cláudia, em certo ponto, também tenha começado a copiá-los, né? A espelhar o comportamento deles. Eu vou atrás apenas das minhas necessidades e não me importa, né, se isso vai machucar emocionalmente qualquer um deles. Era esperado, mas eu imagino também que a figura de uma mulher ser cuidada, acompanhada por uma mulher, era uma coisa importante para a Cláudia, porque ela não teve esse recorte, ela não teve essa possibilidade antes. Mas tinha que ser, como falei, uma figura que atendesse às suas necessidades. Ser criada por uma mulher, ser cuidada por uma mulher. A mãe que ela não teve a possibilidade, que ela não se lembra de ter obtido. A Cláudia encontra tudo o que ela precisa em uma mulher quebrada, querendo exatamente essas coisas. Mas reforço, não é um movimento altruísta, né? É apenas o fato, a conveniência de que em Madeline, a mulher que estaria disposta, né, a matar, a mulher que estaria disposta a morrer para ter a sua filhinha de volta, para cuidá-la, criá-la novamente, nessa mulher a Cláudia encontra tudo aquilo que ela precisa. E esta é Madeline. Essa é exatamente a Madeline que nós encontramos aqui. E agora, com todo esse movimento que eu fiz, com toda essa fala que eu fiz, longa fala que eu fiz, é possível entrar um pouquinho mais nela já ciente desse fato, ciente dessas inclinações, né, e do que essas inclinações atendem. Pois bem, aqui então nós já temos de forma ciente que Madeline é uma projeção de Annie Rice, ela é fruto dos desejos, anseios, né, necessidades da Annie Rice, que ainda se encontrava em luto pela perda da sua filhinha Michelle, a Mouse, né, 4 anos de luto, 4 anos, é bastante tempo, né? Ela estava elaborando ainda seu luto, escrevendo o livro. Sabemos disso. Sabemos que a Madeline era alguém capaz de fazer qualquer coisa para ter, né, sua filha novamente. Sabemos que o movimento de Cláudia de descoberta dessa mulher não foi altruísta, na verdade atendia aos seus desejos, então era permanecer, manter o seu egocentrismo infantil ainda, né, na fase adulta de vida que ela já tinha, né, 60 anos convivendo com aqueles 2 vampiros. Esse aspecto da mente, do desenvolvimento mental da Cláudia não desenvolveu muito, né? E podemos dizer também a partir daqui que Madeline é uma mulher que adoeceu mentalmente, muito em virtude da falta de suporte, né, psicológico, que naquela época ela não tinha acesso, em virtude do suporte familiar, de figuras que pudessem ser referências para ela nesse momento de dor, né, completo isolamento, abandono dessa mulher, que ficava basicamente apenas trabalhando, né, com as suas bonecas, projetando inclusive a imagem da filha nas suas bonecas. Essa mulher adoeceu, ela teve crises pesadas, né, caiu em depressão profunda e de fato encontra-se em um estado mental muito debilitado. Inclusive é essa a percepção que o Louis tem dela, né? Ele revela isso no livro, que aquela mulher ela não estava em um estado mental, digamos, muito saudável, ela estava desconectada, havia alguma coisa errada, né, com ela. O Louis, claro, ele não tem saberes psicológicos, ele não pode fazer uma avaliação muito profunda, né, do quadro, da situação, do estado em que Madeline se encontrava. Mas Louis, ele tinha, né, um trato cotidiano, diário, com os vampiros, mas também com os seres humanos. Ele observava as pessoas por aí. E ele percebeu que Madeline era alguém cuja pessoa, né, assim, não estava na melhor das suas faculdades mentais. E, obviamente, né, a forma como ela se abre, ela anseia em ter a criança que não pode morrer, sendo capaz de morrer por ela e também matar por ela, né? É claro que essa mulher não está nas suas perfeitas faculdades mentais. Mas o Louis percebia também a morbidez que pairava a personagem, né? Pairava aquela figura, né? O fato dela já estar muito, muito debilitada realmente a nível mental. Ela foi abandonada, né? Infelizmente, o destino tirou a referência dela, né, a figura a qual ela mais amava, como aconteceu com a Annie Rice, e ela ficou sozinha, completamente sozinha. Ela não tinha mais ligação, uma linha de conexão com o mundo, né? E esse corte, né, entre um ser humano e demais seres humanos, né,
pontos de apoio, pessoas às quais você possa conviver. O isolamento total de uma pessoa com problemas mentais, né, com doença mental, só agrava o quadro. Só deixa o quadro ainda mais crônico. Então Madeline era uma mulher quebrada, completamente quebrada. E estando quebrada, estando também indefesa, né, que é o segundo momento de vítimas indefesas do livro. Eu digo no caso aqui, totalmente indefesas. Completamente indefesas. A Cláudia foi o primeiro momento, uma criancinha pequenininha, completamente indefesa, um bebê, praticamente um bebezinho, né, que o Lestat e o Louis assassinam, e aqui ela, no caso agora, a Cláudia, né, a Cláudia de mente velha, de mente adulta, entrando em contradição e fazendo exatamente o que os dois fizeram com ela no passado. Ah, mas era uma mulher adulta, uma mulher capaz de se defender. Não. Madeline era uma mulher quebrada, completamente incapaz de se defender naquele ponto. O quadro de depressão dela, né, a obsessão dela em reaver a sua filhinha de volta, né, o luto mal vivido, que é um luto realmente muito, muito mal vivido, isso deixava aquela mulher, né, em uma situação de desamparo total e realmente indefesa, incapaz de se defender de figuras manipulativas que quisessem tirar vantagem sobre ela, como no caso aqui foi a Cláudia. A Cláudia aponta o dedo, né, para o Lestat e para o Louis por ter matado uma inocente, mas embora seja adulta, a Madeline aqui é uma pessoa que precisa de cuidados e que não pode se defender sozinha. Mentalmente ela não está em condições de fazer isso. E é exatamente aquilo que a Cláudia abusa, né? Aquilo que a Cláudia se aproveita, entrando em contradição. Né? O mesmo dedo que ela apontou para os pais, né, pelo ato que eles fizeram, agora ela está fazendo, se aproveitar de uma inocente. Uma inocente no sentido de não poder se defender. Alguém que não pode se defender sozinha, de tão quebrado, né, que se encontra. Ela aprendeu muito bem com os papaizitos dela. Né? Aprendeu perfeitamente. O modus operandi, a crueldade, né, a frieza, tudo para atingir seus objetivos. O que é a Cláudia, né, na relação entre Lestat e Louis? É uma barriga. Né? O Lestat obriga, né, ele força uma gravidez, entre aspas, para o Louis não ir embora, porque ele estava ameaçando ir embora. Vou engravidar e manter esse relacionamento tóxico. É isso. Né? É uma manipulação. Né? É também um movimento consciente, né, de lesão do outro para manter o seu desejo, manter a sua fantasia, apenas aquilo que lhe convém. E é exatamente o que a Cláudia está fazendo aqui. Né, para manter o reinado, o egocentrismo dela, né, todas as suas necessidades sendo atendidas, inclusive indo em direção a uma figura materna que supostamente ela nunca teve, de fato ela nunca teve mesmo, né, porque a figura materna, no caso, no relacionamento do trio, em muitos momentos é confuso, né? Porque o Louis foi uma figura materna para ela, mas ao mesmo tempo foi amante dela também. É um trio amoroso. O que nós temos em Entrevista com o Vampiro é um trio amoroso. Então, esses papéis eles são muito, muito instáveis. Estabilidade para viver no seu reinadozinho, tirânicozinho, a Cláudia nunca teve. E aqui ela vai usar uma pessoa que, embora esteja lesada, né, mentalmente falando, ela tem capacidade para suprir a ela nos seus principais desejos. Se Madeline não a pode proteger fisicamente, ela ainda pode dar acesso a ela a certos lugares. Né, conversar com ela e a suprir de N outras maneiras. E Cláudia também é uma força, né? Levando em consideração que ela é uma vampira, é claro que ela também é uma força. Mas digo isso em relação a quê? Ao fato de constatar, importante constatar aqui, que Madeline é vítima. Ela é mais uma vítima de várias pessoas, né, vários seres que foram vitimados no decorrer do livro. Tá? Ela é uma vítima, totalmente uma vítima. Falar sobre Madeline seria impossível, totalmente impossível falar sobre ela sem falar diretamente também no quadro de luto que ela se encontra. Né? Ela está enlutada, completamente em luto. Ela não superou a morte da filha dela, inclusive, né, a morte da filha dela levou com que essa mulher também adoecesse.
né? E são casos reais, existem muitos casos disso, né? Pessoas que ao perder um filho não conseguem suportar por muito tempo a vida e infelizmente acaba partindo também pouco tempo depois. Que é o caso da Madeline aqui, né? Eu lembro para vocês, parem de romantizar vampirismo. Vampirismo é assassinato e morte, né? A pessoa que estava viva não mais existe. Ela morreu, né? Ela continua consciente, ciente, se expressando no mundo, pelo menos no mundo às escuras, né? Na escuridão, já que o sol é uma impossibilidade aqui nas crônicas vampirísticas, mas aquela pessoa morreu. Ela foi morta. Inclusive, ela vai colher as consequências de ter morrido, né? E seguido esse trajeto, esse caminho. As consequências disso nós vemos, né, claramente nos livros das crônicas vampirescas, né, porque os vampiros, o relato deles também é um relato de sofrimento. Ganha-se algumas coisas, mas se perde muitas outras, né. Não é um caminho assim muito formoso, maravilhoso, não. Embora, né, os leitores, fãs, fantasiem, né, achem que tudo é muito lindo, maravilhoso, as mil maravilhas. Mas não tem nada de purpurina aqui, lindo, maravilhoso, né, o Vale dos Unicórnios, não. É algo muito diferente do que isso. O vampirismo é uma coisa muito, muito purgante. E uma coisa que o primeiro livro, inclusive ele bate, né, ele recorta, ele coloca essa marca muito fortemente. Por isso que eu gosto, eu adoro Entrevista com o Vampiro, amo esse livro. É tudo na epiderme, né, tudo com uma aproximação, no caso, forte do real. Muito, muito real, muito colado na realidade. O livro ele espelha, né, elementos, situações, dilemas, questionamentos existenciais da vida real. É um livro muito bom. Mas enfim, parasitada, assassinada e em luto. Então falar sobre luto para entender a Madeline também é importante. Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico, o luto, né, tem estágios. Nós observamos estágios no luto. Na verdade, são 5 estágios. E isso foi observado, no caso, né, em estudos acompanhando pacientes terminais. Pacientes que, em algum momento, descobriram que iam morrer, né? Esses pacientes terminais, estudados, analisados, acompanhados, avaliados em hospitais, né, por médicos, psicólogos, o que se observou é que eles, depois que eles descobrem que a sua finitude se avizinhou, né, que a morte está muito próxima e que a vida vai acabar, a resposta emocional deles tem um certo contínuo, né, tem certos estágios, né. O que eu vou dizer aqui agora, o que eu vou pontuar aqui, os estágios do luto, não é uma coisa que todo mundo vivencia, ou que todo mundo vai vivenciar, né, ou que tem um momento certo de vivenciar essas coisas, cronometrado certinho. São observações feitas por profissionais, por pesquisadores, onde eles verificam que é comum que pessoas, né, que sabem que vão morrer ou em estágio terminal exibam certos tipos de comportamento, tá? Mas isso não quer dizer que todo mundo vai passar por todos eles, né? Ou que no caso de um quadro não terminal, quando uma pessoa está enlutada também, que ela vai exibir todos esses traços. Aqui o luto, né, os estágios do luto, eles podem ser observados e avaliados, né, compreendidos também em pessoas que acompanham quem vai morrer, e não apenas aquele que vai morrer. Porque alguns estágios são compartilhados. Aquilo que o paciente está sentindo e exibindo, normalmente quem sofre junto com ele, quem é impermeado, né, dessa dor, e também da ameaça de perder alguém querido, acaba também, né, tendo esse trajeto, esse luto, durante, né, os últimos momentos com essa pessoa, e também mantendo, né, alguns desses comportamentos, né, desses quadros, depois que a pessoa se vai. Né, algo que pode durar aí uma semana, um mês, um ano, 4 anos, né, não tem tempo certo, tá, de viver um luto, superar um luto, embora seja, né, saudável para uma pessoa superá-lo o quanto antes para que a sua vida volte a ser minimamente funcional, né, que ela possa ter prazer novamente na vida, aspirações, viver de fato de uma forma saudável novamente, né. Superar a morte de um filho, de uma filha, de alguém que se tem carinho é muito complicado mesmo, é muito difícil, e o tempo de superação ele precisa ser respeitado e é diferente para todas as pessoas, né?
E algumas pessoas levam muito mais tempo mesmo para superar isso. Mas o ideal, né, o que nós esperamos é que a pessoa supere em algum momento, elabore. Não é esquecer a morte de um filho, essa marca, essa cicatriz sempre vai ficar, mas é tentar encontrar forças novamente, aspirações, novas aspirações para tentar continuar vivendo. Porque o amado, o querido se foi e nós continuamos aqui, né? E a vida nos cobra. É algo ontológico da vida, né? Esse movimento de fazer alguma coisa conosco mesmo, né? Nós estamos aqui conscientes, a vida faz esses investimentos, né? De fazermos alguma coisa, reagirmos e continuarmos de certo modo. Algumas pessoas infelizmente não conseguem, outras conseguem e o tempo para isso também varia, né? Mas em alguns estágios as pessoas acabam passando também junto com a pessoa que morreu. Então é por isso abordar aqui o estágio do luto, não apenas em relação àqueles que descobrem que vão morrer e morrem, mas também perceber esses estágios, né, as pessoas ao redor, aqueles que amam vivendo junto. Quais seriam esses estágios do luto? Primeiro, a negação e o isolamento, né? A pessoa, quando descobre que vai morrer, a morte está iminente, relembro, né, não é assim com todo mundo, né, nem todo mundo apresenta tais estágios. Os 5 estágios do luto foi algo observado a partir, né, do estudo de vários pacientes, várias pessoas, né, digamos é uma média, né, são comportamentos esperados em grande parte da população, mas nem todo mundo vai reagir dessa forma, tá? Então, importante lembrar disso. Eu vivi o luto e não vivi tudo isso aqui. Claro, você é uma pessoa diferente. Você viveu alguns estágios do luto, não todos eles nessa ordem, tá? Mas são coisas observáveis. Na maior parte dos pacientes terminais, observa-se, né, a negação e o isolamento, né? Negar a morte e tentar se isolar de alguma forma. O segundo estágio seria a raiva, né? Um sentimento de cólera muito profundo, né? De completo estado de não conciliação com a ideia de que vai morrer. Eu não mereço isso, eu vivi de maneira tão correta, certinho na minha vida, agora eu estou aqui morrendo, na beira da morte, não aceito isso é injusto, né? Raiva. O terceiro estágio do luto, né, observado nos pacientes terminais, é o de barganha. O quarto, finalmente, chega à depressão, né, um estágio profundo de depressão, para aí no quinto chegar à aceitação, tá? Então, primeiro estágio, negação e isolamento. Segundo estágio, raiva, barganha, depressão. E o quinto e último, a aceitação. Como falei, quem está do lado tende a acompanhar, a ser puxado também para essa redoma emocional que é vivida. Porque o sintoma em si, dentro de um hospital, né, em um leito, no âmbito familiar, não é apenas o paciente que sofre, não é apenas o enfermo que sofre, que sente tais coisas. Esse sintoma, esse sentimento, ele vaza nas outras pessoas, né? Não é apenas a pessoa que está doente que precisa de cuidado. A pessoa que cuida também precisa de cuidado, ela sofre junto, né? Então a negação e o isolamento também é possível de ver em pessoas durante o processo, né, da pessoa indo em direção à morte, ou também depois que a pessoa morreu. A pessoa se trancar, não querer convívio social, né, ficar completamente imerso num espaço solitário, sem contato com nenhuma pessoa, ainda sem acreditar que a pessoa se foi. Esses aspectos, esses estágios do luto, a gente pode reconhecer e perceber na Madeline, né? A aceitação dela foi plena da morte da filha? Ela chegou ao quinto estágio? Não. Longe disso. Ela não chegou ao quinto estágio, né? Na verdade, a ordem dos estágios para a Madeline, que no caso foi a cuidadora e aquela que perdeu e ficou enlutada depois que a filha partiu, a ordem dos estágios até varia. E não é raro variar também, tá? Não, como falei, não é sempre ordenado. Mas enfim, a Madeline nega a morte da filha. E ela nega em que sentido? Ela entende que a filha partiu, entende, né? Ela entende que a filha morreu, mas ela não abre mão de ter, né, o exercício da maternidade, que é aquilo que cria uma ponte, né, que também
era o fundamento das experiências da vida dela com a filha. A filha partiu, a ponte foi quebrada, houve uma cisão, mas ela nega essa cisão. Ela precisa ainda continuar cuidando. Ela precisa da imagem, da memória da filha. Ela não pode se descolar. Ela não pode quebrar com aquela linha que foi tudo o que restou para ela. A filha dela não existe mais fisicamente, mas mentalmente ela está ali. Mentalmente, por meio do luto da Madeline. Então o que ela faz? Como essa personagem se movimenta no cenário, na história, ela começa a projetar tudo o que pode, né, sobre a filha, os elementos que constituem a filha dela, suas memórias. Ela começa a projetar isso em tudo ao seu redor. E o que é mais afetado diretamente, é claro, são as bonecas que ela faz. Ela é uma toy maker. Ela é uma brinquedeira, digamos assim. Né? Ela constrói bonecas, é o trabalho dela, é o negócio dela. Ela começa a projetar a filha dela nas bonecas. Né? É claro que essa mulher ela produzia bonecas anteriormente, era o trabalho dela, né? Era o ganha-pão dela, mas depois que a filha morre, todas as bonecas são a filha dela. Ela projeta a imagem das filhas na boneca. E nós podemos muito pensar, né, que às vezes a Madeline muito possivelmente estava trabalhando, fazendo bonecas, dormindo com bonecas, tentando suprir de certo modo a falta que a filha dela fazia a ela. Ela olha para as bonecas e ela vê a imagem da filha, porque ela passou a projetar ainda mais nas bonecas a imagem da própria filha. A boneca agora não é como a boneca de anteriormente. Ela assume características fantasmagóricas, sobrenaturais. Ela é embebida, né, de elementos novos que anteriormente elas não tinham. Porque quando era a Madeline, a filhinha que morreu, quando ela existia ainda, né, todo esse cuidado, atenção, carinho, ela dava diretamente para a filha. Quando ela morre, ela projeta a imagem da filha nessas bonequinhas, e essas bonequinhas passam, né, a conter esse elemento sobrenatural, esse elemento adicional. Quando ela encontra a Cláudia, né, o que ela encontra? Uma boneca. Isso também, de certo modo, é assustador, né? Assustador, assim, triste, lamentável, de certo modo. Porque a aparência vampiresca, né, aquela aparência típica vampiresca que a Anne Rice descreve nos livros dela, não é uma aparência humana. Os vampiros eles ficam muito pálidos, né, com uma expressão, uma feição quase de mármore. Eles são diferentes, fisicamente eles são diferentes. E no caso da Cláudia, ela herda essa expressão, né, de esfinge, essa feição de mármore, né, de pele branca, pálida, sem circulação, rígida, né, o rigor mortis. Ela herda tudo isso, e ao mesmo tempo a Cláudia é uma personagem inexpressiva. Ela é inexpressiva. Inclusive a Anne Rice descreve ela várias vezes assim no livro. Uma personagem que ficava sentadinha, ela ia para uma poltrona e ficava sentadinha, olhando para o nada por horas, sem mover um músculo, sem piscar. Quando a Cláudia sentava em uma poltrona para fazer suas meditações, ficar imersa, né, nos seus pensamentos, ela muito possivelmente poderia se passar por uma boneca, de tão imóvel que ela era. Agora vocês percebem a projeção, né, o que isso impacta emocionalmente, psiquicamente a Madeline quando ela encontra a Cláudia. É como se uma bonequinha, né, uma bonequinha que ela cria, que já era a filha dela projetada, porque ela começou a fazer as bonecas muito parecidas com a filha ainda mais. Quando ela encontra a Cláudia, ela encontra uma daquelas bonecas se movendo novamente. Com vida. Vida. Aquilo que ela desesperadamente tentava colocar naquelas bonecas para se aproximar da filha que havia partido, e elas não respondiam. E ela encontra essa bonequinha aqui. Viva. Entre aspas, porque ela está morta, né? Mas viva. O vampiro está morto, mas ela está viva. Ela se move. Ela reage. Ela se expressa. Ela pode fazer isso. Ela é a bonequinha, mas ela pode fazer isso quando ela deseja. Percebem o quanto isso é sintomático? A negação do corte do vínculo, que é um estágio do luto, a Madeline apresentou, o isolamento total ela também apresentou,
E esse isolamento, no caso aqui, é forçado, porque vejamos bem, a Madeline, como falei, ela não teve suporte de ninguém. Ela é uma mulher abandonada. Aqui no século XIX, né, se ela não tivesse uma ocupação, ela tem, né, ela paga suas contas, ela vende bonecas, ela trabalha, ela tem um papel social. Grande parte dos loucos não tinham. E eles eram encarcerados por causa disso. Se ela não tivesse uma ocupação, se ela não pudesse se exprimir, se expressar de alguma forma em alguma coisa, se ela não tivesse inserida socialmente, embora ainda assim abandonada, é uma inserção, pseudo-inserção, né? Falso. Ela está na sociedade, ela está inserida porque ela tem um emprego, mas mesmo assim as pessoas não querem contato com ela, querem distância dela. Ela não tem, né, um companheiro, ela não tem suporte da família, ela está completamente abandonada. O que faz disso também um isolamento forçado. Mas se ela não tivesse a ocupação dela, se ela não tivesse o trabalho dela, no século XIX ela estaria dentro de um manicômio, sendo maltratada, né, em péssimas situações. Situações completamente indignas de vida. O fato dela ter a sua ocupação, a sua casa, a sua ocupação, a sua lojinha, é o que mantém a vida dela ali, entre aspas, minimamente, né, estável. Estável dentro de várias instabilidades. Mas ela é completamente isolada. Um isolamento forçado, onde ela mantém a negação da morte, projetando, né, no seu trabalho, nas suas bonecas, a imagem da filha, até encontrar a Claudinha. Né? Ela encontra a Claudinha. E com a Claudinha acontece o quê? A barganha. A barganha. Não, a minha filha não morreu. A minha possibilidade de ser mãe, de cuidar de uma criança, exercer plenamente, profundamente um amor inagualável, incomparável para um ser humano. Ser mãe é um amor completamente diferente de qualquer coisa que eu conheço, mais intenso de tudo que eu já vivi. Eu não abro mão disso. A barganha começa. A barganha começa e ela tem como parceira manipuladora, que seria a única pessoa que seria capaz de convencer o Louis disso. Ele cai como um patinho, como ele sempre caiu. Ela tem como parceira a Claudinha. Claudinha vai barganhar. Mas é uma barganha que também é da Madeline. Ela também vai até o Louis e pede, pelo amor de Deus, para transformá-la em vampira, para ela poder exercer esse amor incondicional novamente, mas agora com uma criança que não pode morrer, porque ela, Madeline, não daria conta de perder um filho novamente. Não daria conta. Isso já destruiu a mulher completamente do ponto de vista mental. Ela já está cindida da realidade. Perder um filho novamente seria uma coisa que, fatidicamente, né, finalmente iria matá-la com certeza. Então me dê a filha vampiro, a filha imortal. Que para sempre, né, nessa fantasia vampiresca, mas ainda assim uma fantasia, né, um pensamento fantasioso, projeção fantasiosa, seria uma filhinha que eu poderia cuidar, viver para sempre, exercendo esse amor incondicional, intenso para sempre. Então barganha. Nós também encontramos um momento de barganha na personagem. Ela não está pronta, ela não fez o movimento completo do luto. Ela entrou, né, em um estágio de depressão, né, um estágio crônico de depressão, que foi o que desfigurou, né, fragmentou sua psique. Né, o modo como o Louis a descreve nos dá, né, umas pistas de, possivelmente o quadro dela é um quadro de psicose. Não dá para falar nada de maneira muito conclusiva, né, porque são apenas observações. Para concluir isso, nós teríamos que fazer uma análise, né, ficar com a Madeline, supostamente, né, por muito tempo. Não é um processo muito fácil, do ponto de vista diagnóstico. Mas, enfim, ela entrou no quadro de depressão e ela nunca saiu. Nunca saiu. Então o luto dela nunca foi superado, nunca foi elaborado. Né? E a existência, a vivência com a Cláudia seria, se tivesse durado, né? Até porque as duas foram assassinadas pouco tempo depois. Se eu tivesse continuado, seria uma extensão sintomática dos sintomas da Madeline e dos sintomas da Cláudia, que juntos se retroalimentam, né? Alimentam um ao outro de maneira ainda mais sintomática, doentia. A minha doença completa a sua. Alimenta a sua, atende os desejos, aos ganhos secundários que você deseja. Ao invés de nos curarmos, nós vamos nos alimentar, nos preencher com nossos sintomas. E assim continuamos doentes, mas ganhando aquilo
que nós não estamos prontos, não chegamos num estágio de amadurecimento suficiente para abrir mão. É isso. É isso. Madeline, Cláudia. Basicamente, seria isso que iria acontecer se elas tivessem, né, existido por mais tempo, né, tivessem conseguido fugir e não tivessem sido assassinadas pelos vampiros do teatro pouco tempo depois. Assim seria a vida delas, né? Do ponto de vista Foucaultiano, e para finalmente, né, esclarecer o lugar que a Madeline se encontrava, a visão social que possivelmente se tinha dela, eu acho interessante fazer esse movimento. Até porque Foucault, Michel Foucault, o filósofo, né, na obra A História da Loucura, ele nos dá contribuições fundamentais para entender, né, o fenômeno, e não apenas do ponto de vista do sujeito individual, mas também fazendo uma leitura crítica da sociedade e a maneira como a sociedade contribui para aquilo que em uma determinada época chama-se, considera-se no caso, cataloga-se, trata-se, entende-se como loucura, né? Então falar de Madeline e falar um pouquinho de Foucault é importante também, e acho que aqui nesse ponto vem a calhar como um adicional interessante. Para Michel Foucault, louco é diferente de loucura, tá? Louco é uma categoria que nós percebemos, né, particularidades que são particularidades que se mantêm num contínuo, né? Elas sempre se mantêm independente de um momento de época. O louco, em tese, é aquele que é desajustado, que apresenta comportamentos inadequados para o determinado recorte de uma época, né? Nós temos uma tendência, um modo de se comportar, né? Preceitos morais, né? Um modo de ser de uma determinada época. Uma pessoa certa, né? Normal, entre aspas, muito entre aspas, tá? Entre aspas, muito, com bastante acento, com grifo. Entre aspas, normal. Normal, em cada época, é descrito de um determinado modo. O louco, em si, é aquele que foge a essas normas. É o desajustado, é o inadequado, né? É uma característica constante, percebida em cada época, né? Em cada recorte histórico que o Foucault estudou para escrever o livro A História da Loucura. Então é uma constante. A loucura não é uma constante. O Foucault considera a loucura como uma positividade discursiva. O que seria positividade nesse sentido aqui, né? Positividade é algo que é criado, que é um movimento de criação, né, que é discursivo do campo do poder, das palavras, da categoria, da classificação, que é produzido pelo meio, produzido pela sociedade. A loucura seria uma positividade discursiva que se transforma ao longo do tempo, né, e classifica certos tipos de inadequados, no caso aí as pessoas, né, como próximos ao sagrado, ou desatinados, ou furiosos, ou insanos, ou doentes mentais. Essas categorias aqui, tá? Sagrado, o louco estar próximo do sagrado, o louco ser um desatinado, o louco ser um furioso, né, ou um insano, ou um doente mental, não era tudo assim na mesma época. O louco já foi isso, né? A loucura, no caso, o louco é o inadequado. A loucura já foi considerada algo próximo do sagrado em uma determinada época. Em outra foi considerado algo imoral. E em outro momento, outro recorte da nossa história, da história da civilização, foi considerado doença. Ou seja, a loucura é discurso. É uma prática, é um modo de categorizar, de avaliar, de entender, de falar sobre e exercer poder também, tá? Exercer poder também sobre os corpos dessas pessoas a partir, né, do que se entende por loucura. A loucura, o discurso sobre loucura, né, o que se entende por loucura é um movimento socialmente produzido. É isso que o Foucault mostra lá no seu trabalho, né? A loucura, para nós entendermos a loucura profundamente, a gente precisa entender as práticas sociais, a percepção de cada época, né? A percepção de cada época resulta em um tipo de estatuto, né? Que é uma ordem da fala, do exercício de poder
do que seria a loucura e de como abordá-la, de como lidar com ela, né? E são práticas que são fundamentalmente práticas sobre o corpo. O que eu faço com o louco? Eu coloco ele num templo sagrado e vou lá escutar, né, os seus conselhos? Eu deixo ele perambulando na rua livre porque ele é alguém tocado, né, pelo divino, ou alguém que transcendeu mentalmente a ponto de conseguir enxergar, né, as inconsistências sociais? Ele é uma figura crítica? Ele é alguém que eu tenho que me ver livre, mandar para o ermo, separar da sociedade? Ele é alguém imoral, sujo, do ponto de vista né, do que é certo e errado para a sociedade? Ou para um discurso religioso? Ele é alguém doente, que eu tenho que colocar num hospital? Isso muda. Isso mudou em vários momentos da história. Por exemplo, na antiguidade, né, na era mitológica, na Grécia Antiga, muitos loucos não eram vistos como doentes. Não existia ainda a categoria, não existia ainda a ciência, né, que classificava doença mental e tipos de doença mental. A loucura não era vista assim. Muitos loucos na era mitológica, na Grécia Antiga, eles eram considerados oráculos. Eles foram considerados oráculos. Eram pessoas mantidas de alguma forma, com algum tipo de subsistência, onde as pessoas iam escutar profecias, né, visões, coisas do tipo. A loucura já foi isso. Esse era o lugar do louco. Esse era o papel social o qual o louco desempenhava na antiguidade. Ali no fim da Idade Média, né, na transição para a Renascença, isso muda de novo, né? Ali a loucura passa a estar em volta de muito mistério, associado a forças sobrenaturais ou até mesmo místicas, onde o louco era aquele que revelava as contradições e hipocrisias sociais. O louco é a ferramenta de revelar as hipocrisias sociais, o que não era muito bem quisto por grande parte da população, principalmente aqueles que eram acusados de tais hipocrisias, a ponto também deles serem separados socialmente, mas não trancafiados. Eles eram expulsos. Colocavam eles em naves, né, em barcos, e mandavam para longe. Eles eram expulsos da civilização, das cidades, né? Mas ainda assim, por estarmos entrando na Renascença, né, na Idade da Razão, né, onde o racionalismo era uma escola vigente, crescente, ali, né, a loucura era ainda muito associada a um movimento da razão. Esses loucos percebem coisas que não percebemos. E observando esses loucos, nós percebemos também hipocrisias em relação ao nosso próprio jeito de ser, aquilo que nós defendemos, pregamos, tanto do ponto de vista moral, né, socialmente moralista, e religiosamente moralista também. Mudou, né? Mudou completamente. Completamente. Mas não é algo que se mantém por muito tempo também, não. Essa ideia de que a loucura era algo que nascia no coração dos homens, né, que organizava e desorganizava a conduta, né, uma forma relativa da razão, né, toda loucura tem uma razão de ser. Essas concepções mudaram, inclusive, na própria Renascença, né? Quando nós observamos, por exemplo, no classicismo, ali no século XV, no século XVI, né, um movimento, né, de fazer com que esses loucos não ficassem mais livres ou fossem simplesmente expulsos, mas deixados livremente para fazer o que quisessem. Na verdade, no classicismo nós encontramos o primeiro movimento de internação, de trancafiamento da loucura. E isso é um marco muito importante também, um momento muito importante histórico para nós percebermos como o discurso, a compreensão do que é loucura, como isso muda novamente, muda drasticamente. Dentro do classicismo, a percepção de que a loucura seria uma forma relativa à razão e que poderia ser um modo, né, de revelar contradições e hipocrisias, há um movimento de dominação dos corpos muito mais intenso, mais opressor e ainda mais organizado do que na Idade Média, na transição ali para a Renascença. Nós ainda estamos, né, no Renascimento, mas há uma mudança muito drástica, porque ali, naquele momento, surgem as casas de internamento. É uma exclusão social, né, onde os loucos são colocados em um lugar específico
mas não o que pauta aqui a discussão, né, a avaliação que é feita da loucura, não é um discurso científico. A loucura aqui ainda não é vista como doença psíquica. Não existe isso. Na verdade, aqui é um aprofundamento da exclusão de forma agora organizada, né, para não deixar o louco livre, solto por aí, né, um aprofundamento da exclusão por meio do encarceramento. É um exercício de poder a partir do isolamento dos excluídos em lugares específicos. Né, um movimento, no caso, que servia a vários interesses escusos, por sinal. Até porque, né, quem mandava se prender os loucos, e não era uma avaliação médica, psicológica, nada disso. Era moral, apenas moral. Você é um desajustado, você tem que ser preso, né, tem que tirar você daqui. E é claro que isso levou a vários e vários abusos. Né? A família, você tem um familiar que você não gosta, que é de alguma forma, entre aspas, um problema, que o restante da família quer se livrar. Mandava lá o coitado ser preso, internado em algum lugar, em um centro de exclusão. A polícia, né? A polícia também era capaz de dizer se uma pessoa era louca ou não, se ela tinha que ser internada ou não. Nessa época também foram feitos muitos, né, prisioneiros políticos, porque os opositores, né, os inimigos políticos, para eles era tranquilo, né, era mais conveniente que aquela pessoa fosse classificada como louca e fosse presa em virtude disso, e aí não haveria, né, antagonismo, concorrência, estariam assim se livrando de uma pessoa não desejada, e assim fazendo uma manutenção de poder, atingindo seus devidos interesses. Né? É época disso. As pessoas, apenas, pelo menos no que o Foucault nos traz, né, algumas outras pesquisas que foram feitas, avaliações históricas, naquela época, dentro do classicismo, eram apenas mais ou menos 10% das pessoas, um número aproximado, né, um valor aproximado, algo em torno de 10% das pessoas eram realmente internadas por questões de insanidade. Apenas 10%. A maior parte era pobre, desempregado, criminoso, prisioneiro político, prostituta, crianças órfãs, idosos, blasfemadores, pessoas que se opunham, né, à igreja. A loucura aqui ela ainda não é vista dentro do campo médico. Ela é mais como um remédio moral, um castigo moral, e não uma ciência. Né? Ela é um movimento de tentar excluir a loucura, tirá-la do âmago social, para tentar reorganizá-la, né? Organizá-la ou reorganizá-la, mas cujos meios, né, de fazer isso é colocando o acento no extremo dos defeitos. Você vai ser curado, você vai ser tratado moralmente, espiritualmente, porque você tem defeitos. Não porque você é doente. Nós não estamos falando aqui de ciência médica ou ciência psicológica. É porque você tem defeitos. Porque moralmente você é uma pessoa inadequada para viver em sociedade. Você é um pecador, você é um promíscuo, você é um vagabundo. Né? Então, a loucura, vocês percebem que vários adjetivos, né, várias pejorações estão sendo coladas na figura do louco. Mudou. Quando vocês voltam lá na antiguidade e os loucos eram oráculos, figuras de respeito que não poderiam nem ser tocados, ameaçados, olha a mudança. E é por isso que o Foucault coloca que loucura é uma positividade discursiva, que vai se transformando ao longo do tempo, classificando certo tipo, né, de pessoas com comportamentos inadequados, de acordo, né, com características do sagrado, né, insano, furioso, doente mental. Porque mudou. Né? E é mais ou menos aqui que começa o corte e a aproximação que nós fazemos do quadro da Madeline. Porque, no caso, né, a loucura cai, quando ela cai no campo médico de fato, é mais ou menos ali por volta do século XVII, século XVIII. A Madeline está dentro do século XVIII. Então ela já está em um ambiente histórico onde o recorte da loucura, né, já está dentro do campo médico.
Qual que é a diferença, né, as modificações que o campo médico apresenta em comparação com as anteriores? Se no classicismo nós temos a loucura identificada a partir do extremo dos defeitos, é procurar defeitos morais para corrigi-los por meio do castigo, o castigo, de certa forma, continua, né? Nós encontramos em várias obras o verdadeiro holocausto que foi praticado com os loucos, né, internados em manicômios, também, né, subordinados por um discurso médico que não tinha, né, ainda se descolado tanto, né, de questões morais, valores morais, práticas desumanas, invasivas, né, lobotomia. O eletrochoque continuou, inclusive, durante o século XX. Se bobear, nós encontramos feitos ainda ilegalmente, ainda hoje, enfim. É uma discussão bem longa. Mas o discurso médico, de certo modo, subordinou a prática, né, a identificação desses defeitos, entre aspas, ao discurso do médico. Quem agora pode dizer que alguém é louco ou não e que precisa ser internado? É alguém da família? São os familiares? São os políticos? Né? São os sacerdotes de uma igreja, de um templo? Não. Ali, mais ou menos, no século XVII, no século XVIII, é quando a loucura cai dentro do campo médico. E onde a ciência começa a se organizar e tentar desenvolver os primeiros trabalhos para classificar, catalogar loucura e criar tratamentos, prognósticos, enfim, né, alguma forma de lidar diretamente com isso, porque antes eles eram apenas excluídos. No recorte científico também começaram a ser excluídos, né, porque as coisas foram apenas começaram a melhorar depois da reforma psiquiátrica, século XX, e melhoraram ainda mais depois com a luta antimanicomial, que é muito mais recente do ponto de vista histórico. Mas naquela época começou, né, ali século XVII, XVIII, chegando ao XIX, recorte ali da Medline, uma organização para falar da loucura como algo do campo da medicina. Algo que um especialista, um cientista, é que pode dizer. A família não tem mais a palavra final em mandar alguém ser internado. Né? Um político não pode dizer, esse fulano aqui é louco, prendam ele, para um opositor. Ou um padre falar, esse cara aqui está com um capeta no corpo, ele está sendo oprimido por forças invisíveis, ele precisa ser curado moralmente, ele precisa ser castigado, né, para voltar para o bom caminho. As pessoas não podem mais fazer isso. Isso é, no caso aqui, né, completamente colocado na figura do médico. O médico é aquele que tem experiência jurídica da alienação, tá? Porque aqui é justamente o ponto histórico onde a loucura também é judicializada, cai no âmbito jurídico da questão. Quem é juridicamente apto a fazer uma avaliação a partir daqui? O médico. Né? A princípio o médico, depois a psiquiatria começaria a ser desenvolvida e mais tarde, né, a ciência humana que nós conhecemos como psicologia. É aqui que há essa mudança. Enfim, né, aqui é necessário o laudo, necessário uma avaliação, alguém que fale da loucura dentro de um discurso científico médico. É nesse recorte que está a Medline, tá? Mas isso não quer dizer de forma alguma, né, que os traços, os vestígios do discurso moralista da loucura desapareceram. Eles existem até hoje. Já pararam para notar isso, para perceber isso, para observar essas coisas? Como o louco ainda ele é desvalorizado, como ele é xingado, ele é visto como alguém ainda atentado por forças sobrenaturais, né? Como ele é visto como alguém moralmente incapaz de viver em sociedade. Até hoje, nós estamos no século XXI, o louco não é visto apenas como um doente mental, alguém que precisa de tratamento mental. E mais ainda, né, porque é o paradigma atual da loucura da luta antimanicomial. É um louco que precisa ser reinserido socialmente para melhorar, para curar. Ele precisa ter função social, ele precisa existir, ele precisa ser alguém. Ele precisa ter sentido na vida. Ele precisa, de alguma forma, ter possibilidades de viver de maneira autônoma. Se ele não vive, se ele não expressa, se ele não tem possibilidade de falar de si, de amar, de se relacionar com outras pessoas, ter uma ocupação, ele não melhora. O quadro dele não melhora. Se ele for apenas trancafiado e apenas subordinado ao discurso de um outro, ele sempre vai ficar preso
encarcerado dentro de um lugar a qual ele foi colocado, né, expulso da sociedade e com possibilidade zero, nula, de voltar a viver na sociedade. O tratamento ele não pode ser apenas dentro de um lugar fechado. O tratamento não é apenas do sujeito, do corpo do sujeito, mas também da sociedade, da própria sociedade, do meio social que produziu tal loucura. Porque ninguém adoeceu porque apenas o corpo ficou doente. Há muitas coisas na sociedade, na forma como a sociedade se organiza e tal, que produz loucura, que deixam as pessoas doentes. Né? Então não é criticar e avaliar apenas o corpo, mas é criticar, ter um olhar crítico também para a sociedade e para aquilo que está dentro da sociedade que produz a loucura, que produz inclusive os discursos pejorativos, demonizadores do ponto de vista moral. Também. Ele ainda existe. E a Madeline, no caso, mesmo ela estando no século XIX, onde quem podia avaliar a situação dela era um médico, algo que não aconteceu, e que se tivesse acontecido, muito provavelmente ela teria sido internada em um sanatório, né, um manicômio. Como eu falei, eu avalio que ela não foi porque ela trabalhava, porque ela conseguia se manter. Ela era uma mulher isolada, que nós não encontramos na literatura nada, nenhum aspecto, né, de que vizinho conversava com ela, pessoas conversavam com ela. Era uma relação mais atendendo, né, pessoas que iam na loja comprar as bonequinhas dela, e apenas isso. Mas ela era uma mulher completamente isolada do mundo, ou seja, ela não tinha com quem compartilhar sentimentos. Não adianta você amar uma pessoa. Não adianta você ficar angustiado, ter raiva de alguma coisa. Você precisa expressar isso de alguma forma. Não adianta você apenas ter afeto. Afeto sem objeto é afeto paralisado, né? Sem uma via de expressão. Isso também é adoecedor. Nós precisamos nos expressar afeto, em contato com objetos, com pessoas, dar e receber afeto. Expressar afeto, positivo e negativo. Né? A Madeline não tinha isso. Não tinha isso. Ela era a mulher que perdeu a filha. Cadê o companheiro, o pai da criança que perdeu, que também morreu? Nós não vemos. Né? Nós não sabemos muito bem se ela era uma mãe solteira, se ela tinha um parceiro que a abandonou. O que nós de fato sabemos é que Madeline é alguém, uma pessoa que está sozinha, está abandonada, em um estágio muito mórbido da vivência do seu luto, que só tende a piorar. E ela está ali porque ela ainda é funcional. Porque se ela começasse a dar problema para a vizinhança dela, por exemplo, começasse a sair fora do script e entrar justamente naquilo, né, que o Foucault chama de inadequado, né, o sujeito inadequado, aquele que não tem um comportamento social bem visto, né, bem quisto, o normal, entre aspas, o que vocês acham que iria acontecer com a Madeline? Eles iriam dar um jeitinho de internar ela e ficar, inclusive, com todas as propriedades dela. Aconteceu muito, muito no passado. O louco era internado, né? A família ia lá, pegava tudo que era dele. A casa, os bens, tudo. Né? Apenas porque ele era imoral. Era assim no classicismo. Mas eles davam um jeitinho, né, de chegar até um médico e fazer com que aquela mulher fosse internada. E alguém iria herdar com certeza aqueles bens. Ela seria encarcerada, isolada e, né, possivelmente ela morreria dentro de um sanatório, manicômio, como milhares de pessoas morreram. É o que nos leva a chamar, né, os antigos sanatórios, né, da psiquiatria clássica, né, como centros não de recuperação, né, mas campos de concentração. No Holocausto, muita gente morreu a ponto de ficar calcificada no chão. Esquecerem uma pessoa morta dentro de uma solitária e só depois de anos, né, lembrarem da pessoa que ela estava lá e abrirem a porta e o corpo dela está calcificado lá no chão, pregado no chão. Porque esqueceram da pessoa ali dentro. Calcificado, inclusive, né, como a imagem que nós temos, né, quando a Madeline e a Cláudia foram incineradas pela luz do sol. Aquelas figuras, né, dismórficas, estátuas de cinza, juntinhas, abraçadinhas uma à outra. É um horror, um horror. Se a Madeline não tivesse trabalho, se ela não trabalhasse, se ela não tivesse encontrado nas bonecas uma forma de projetar a figura da filha dela, ela teria parado no manicômio com certeza. Mas isso não quer dizer que as pessoas viam ela também, né,
de uma forma positiva, não. Ela era solteira, né? Ela estava sozinha. A mulher que perdeu a filha está sozinha, não tem marido. Certamente aquela mulher ela foi pejorada de várias e várias formas. Só que, na medida que ela ainda era funcional, minimamente funcional, ela ainda tinha aquele seu espaço ali para poder existir, poder de alguma forma lidar, né, com os problemas dela, sem ajuda nenhuma, porque ela está abandonada, não me interessa, é da minha conta, deixa, doida, deixa ela aí. Não está incomodando ninguém, deixa ela aí. Mas ainda assim ela tinha o espaço dela. Mas era algo que iria piorar, né, cedo ou tarde, porque a condição dela, o estado dela não estava dos melhores. E isso a obra, né, o livro da Anne Rice nos mostra. Nos mostra perfeitamente. Ela estava piorando. E ela piorou. A gênese da Madeline como vampira é a tampa do caixão. Né? É o marco extremo da piora dela, da morte dela. Não foram os vizinhos que mataram ela, não foi o sanatório, né, o manicômio que a matou, foi os vampiros que a mataram. E ela deixou-se ser morta, né? Até porque ela não estava nas melhores faculdades mentais também. Para entrar de cabeça em uma fantasia que é uma fantasia de horrores. De horrores. Racionalizar, entender profundamente todas as consequências, né, todas as questões envolvidas em ser a mãe que ela queria ser para Cláudia, ter discernimento pleno do que seria aquilo. Aquela mulher não estava em faculdades perfeitas para fazer essa avaliação, entende? Não estava. Então ela acaba sendo uma vítima fácil para os vampiros em questão. Para Cláudia, né, especialmente. Enfim. Ela poderia ter recebido ajuda? Poderia. Médica, talvez ela não tivesse tanto dinheiro assim para se tratar com uma figura médica na época. Até porque ela era uma vendedora de bonecas. Ela não era rica. Ela era uma trabalhadora braçal, né, manual do dia a dia. E as bonecas que ela vendia não eram assim caríssimas, com certeza não eram. Era uma mulher, uma trabalhadora, né, normal, da classe média, provavelmente. Ela não teve ajuda do ponto de vista familiar, ela não teve ajuda do ponto de vista médico. A única pessoa que olhou para ela foi uma vampira. Uma vampira que justamente queria tirar dela o que, na verdade, ela precisava, não o que a Madeline precisava. Levar a Madeline para esse caminho é manter ela, né, dentro da loucura, dentro de um quadro, né, de uma existência patológica, de sofrimento. Abraça-se o sintoma. Ela não surta, mas está abraçada com o sintoma. E o sintoma paralisa o desenvolvimento dela. Leva a ser um ser paralisado, né, que não consegue superar seus principais dilemas, como os próprios vampiros são, como eles aparentam ser durante toda a obra. Cláudia não dá saltos. Ela fica paralisada, engessada no egocentrismo dela, infantil. O Lestat também, no seu próprio narcisismo. O Louis, né, na sua angústia, na sua culpa. Eles não dão saltos, eles não superam. O Armand, a mesma coisa. Levar a Madeline para o vampirismo é condená-la a permanecer abraçada, né, em vínculo eterno enquanto dure, com o seu próprio sintoma. Não é algo que a tratou, não é algo que supriu suas necessidades, mas que a manteve, por aquele período pequeno de tempo, ainda doente, completamente imersa no seu sintoma, na sua fantasia. E nós sabemos muito bem onde isso foi dar, né? Qual a resultante disso? A destruição completa da mulher. Trágico, triste, mas tragédia. Literalmente, né, é o sobrenome de Entrevista com um Vampiro. É isso que aquele livro é. Ok, meus caros. Pois bem, isso é tudo. Acho que já falei demais. Abraço terno a todos, obrigado por ouvirem, espero que tenham gostado. Saudações Corvides.